Quando Mateus Rocha sentiu a mãozinha puxar a lapela de seu caro terno Ricardo Almeida, não imaginava que aquela noite de novembro mudaria para sempre o curso de sua vida. A chuva tinha acabado de parar de cair sobre São Paulo, deixando as ruas da Avenida Paulista brilhantes como espelhos sob as luzes de neon das lojas. O ar úmido trazia consigo o cheiro de asfalto molhado, misturado ao aroma de pipoca e milho cozido que um vendedor ambulante estava preparando na esquina da rua. Mateus tinha acabado de encerrar mais uma reunião extenuante com os investidores de sua empresa de tecnologia, a Rocha Tech Solutions, que em apenas 5 anos se tornara uma das startups mais promissoras do Brasil. Aos 34 anos, ele tinha tudo o que o sucesso podia oferecer. Uma cobertura com vista para o edifício Copan, uma Ferrari estacionada na garagem subterrânea, contas bancárias que ele teria dificuldade em esvaziar em 3 vidas. No entanto, enquanto caminhava em direção ao seu carro, com a pasta de couro na mão e o smartphone que não parava de vibrar com notificações urgentes, sentia aquele vazio familiar no peito, aquela sensação de incompletude que nem o sucesso conseguia preencher. Senhor, por favor. A vozinha era tão sutil que quase se perdeu no ruído do tráfego noturno. Mateus se virou irritado, pronto para ignorar mais um pedinte, como fazia todos os dias. Mas quando seus olhos encontraram os da menina, algo o deteve. Não era a roupa humilde, um suéter amarelo, gasto com um laço azul nos cabelos loiros e desgrenhados, nos tênis grandes demais que deixavam ver meias trocadas. Era o olhar. Aqueles olhos azuis, grandes como pires, o encaravam com uma mistura de esperança pura e medo da rejeição que lhe lembrou algo antigo, enterrado em suas memórias de infância. A menina não podia ter mais de 7 anos. Tinha as bochechas coradas pelo frio da garoa e segurava entre as mãos algo com uma delicadeza quase sagrada. "O que você quer?" A voz de Mateus saiu mais brusca do que pretendia. Estava cansado. Tinha mais 10 e-mails para responder antes do jantar, e o último pensamento de que precisava era parar para falar com uma criança de rua. Mas ela não desanimou. Com um movimento lento e solene, como se estivesse oferecendo um tesouro inestimável, estendeu-lhe um pedaço de cartolina decorado à mão. Era um convite feito com lápis de cor e uma dedicação comovente. No fundo, Rosa Bebê estavam desenhadas velhinhas tortas, mas coloridas, balões com rostos sorridentes e no centro, escrito com uma caligrafia infantil trêmula: "Venha à minha festa de aniversário. Sábado, 23 de novembro, às 15h00. Mateus pegou o convite mais por educação do que por real interesse. O papel estava úmido nos cantos, provavelmente tinha sido apertado naquela mãozinha suada por horas. Notou manchas de cor, onde os dedos da menina tinham borrado os desenhos e um coração vermelho desenhado no canto superior direito. "É o meu aniversário", explicou a menina com voz séria, como se estivesse comunicando a informação mais importante do mundo. "Faço 7 anos. A minha mãe diz que posso convidar quem eu quiser, mas eu não tenho amigos na escola. As outras crianças dizem que sou pobre e que minhas roupas cheiram mal", disse esta última parte baixando o olhar. A vergonha era evidente no modo como os ombros se curvaram levemente. Algo se moveu no peito de Mateus, uma emoção que não sentia há anos. Lembranças que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e cinismo começaram a emergir. Ele mesmo, quando criança, com roupas de segunda mão no pátio da escola em Capão Redondo, o bairro difícil na periferia de São Paulo onde cresceu. Lembrava-se das risadas das outras crianças, do modo como evitavam sentar ao seu lado na merenda, como se a pobreza fosse contagiosa. Sacudiu a cabeça tentando se libertar daqueles pensamentos. Não era mais aquela criança, era Mateus Rocha, CEO de sucesso. Tinha aparecido na capa da Forbes Brasil apenas 3 meses antes. "Como você se chama?" ouviu-se perguntar, surpreendendo a si mesmo. "Sofia", respondeu ela, e pela primeira vez um pequeno sorriso iluminou seu rosto.
Sofia Oliveira. Moro na Rua Augusta, naquele prédio antigo com as sacadas quebradas. O senhor é muito elegante, senhor. Com certeza é rico, não é? A pergunta era desprovida de malícia, apenas uma constatação inocente. Mateus não sabia como responder. Olhou para o seu Rolex, depois para a menina, depois novamente para o convite em suas mãos. Deveria ter dito não, inventado uma desculpa, livrado-se educadamente e voltado para o seu mundo feito de PowerPoint e conferências. Mas havia algo em Sofia, em sua vulnerabilidade corajosa que o prendia. Por que logo eu? Perguntou enfim, genuinamente curioso. Há tantas pessoas na rua. Por que escolheu a mim? Sofia mordeu o lábio inferior, pensativa. Porque o senhor tem olhos tristes, disse simplesmente, como os meus quando me olho no espelho. E minha mãe diz que as pessoas com olhos tristes precisam de uma festa tanto quanto eu. A sabedoria daquelas palavras pronunciadas com a inocência de uma criança de 7 anos atingiu Mateus como um soco no estômago. Ninguém, em anos de terapia cara e conversas superficiais com amigos abastados, jamais havia descrito tão perfeitamente o seu estado de espírito. O telefone vibrou novamente. O nome de Valentina, sua assistente, brilhou na tela. Provavelmente, os documentos para a fusão com a empresa alemã estavam prontos para a assinatura, um negócio de 15 milhões de euros que esperava apenas o seu sinal verde. Mas naquele momento, sob as luzes amareladas da Paulista, com o barulho dos ônibus ao longe e o cheiro de comida de rua, Mateus tomou uma decisão que o surpreendeu. Onde você disse que mora? Os olhos de Sofia se iluminaram como se tivessem lhe prometido a lua. Rua Augusta, número 47. É perto da estação do metrô. O apartamento é pequeno, no 4º andar, mas minha mãe o mantém sempre limpo. Não temos elevador, então precisa subir as escadas, mas eu subo todos os dias, então estou acostumada. Falava rapidamente. Agora, as palavras escorregavam para fora como se tivesse medo de que ele mudasse de ideia. Não precisa trazer presentes caros, senhor. Até um livro estaria bom, ou um lápis. Eu gosto de desenhar, mas os lápis custam caro e minha mãe trabalha em 2 empregos, então não pode sempre comprá-los. Mateus olhou mais atentamente para a menina à sua frente. Agora que a observava com mais atenção, notava os detalhes que antes lhe escaparam. As unhas roídas, o pequeno furo no suéter, provavelmente devido ao uso exaustivo, o modo como apertava o convite, como se fosse a única coisa de valor que possuía. Mas notou também outra coisa. A dignidade no modo como se mantinha ereta, apesar de tudo, a inteligência que brilhava em seus olhos, a esperança obstinada que se recusava a apagar, apesar das circunstâncias. Sofia, onde estão os seus pais agora? Perguntou repentinamente preocupado. Eram quase 8 da noite e uma criança tão pequena não deveria estar na rua sozinha a essa hora. O olhar de Sofia se obscureceu por um momento. Minha mãe está trabalhando. Ela faz a limpeza em um escritório aqui perto. Termina às 9. Ela me disse para esperá-la na biblioteca municipal, mas eu pensei que poderia distribuir alguns convites antes. Fiz 20, todos à mão. Dei para muitas pessoas hoje, mas todos disseram, não, o senhor é o 20º. A revelação de que 19 pessoas já haviam rejeitado aquela criança fez algo com Mateus. Sentiu uma raiva fria subir do fundo, não contra Sofia, mas contra o mundo que permitia a uma criança tão jovem experimentar a rejeição repetida. Escute, Sofia, começou tentando as palavras certas. Não posso prometer que irei à sua festa. Tenho compromissos importantes e... Ele parou. O rosto de Sofia desabou. Toda a luz em seus olhos se apagou como uma vela em um dia de vento. Ele a havia ferido e sabia disso. E naquele momento de silêncio pesado, Mateus Rocha, o homem que construiu um império do pó de seu bairro pobre, que jurou nunca olhar para trás, que ergueu muros tão altos ao redor de seu coração que nem ele mesmo conseguia saltar, sentiu algo quebrar por dentro.
Mas, continuou rapidamente, vou guardar o seu convite e pensar seriamente se vou ou não. Não era uma promessa, mas era mais do que ele tinha oferecido a qualquer pessoa nos últimos anos. Sofia assentiu e, embora seu sorriso não tenha voltado completamente, houve um vislumbre de esperança renovada. Tudo bem, senhor. Obrigada por não ter-lo jogado fora na minha frente, como os outros fizeram. A simples gratidão naquelas palavras foi como uma faca no coração. Mateus se inclinou ao nível dela, ajoelhando-se na calçada úmida, apesar de seu terno de R$ 10.000. Como faço para te encontrar se decidir ir? Sofia tirou um lápis do bolso de seu suéter e escreveu no verso do convite: Sofia Oliveira, Rua Augusta 47, quarto andar, apto 12, interfone Oliveira Santos. Escreveu lentamente, com concentração, assegurando-se de que cada letra fosse legível. Sofia. Uma voz feminina ressoou do outro lado da rua. Uma mulher de cerca de 35 anos, com o cabelo preso em um rabo de cavalo desordenado e usando um uniforme de limpeza sob uma jaqueta leve, estava correndo em direção a eles. Seu rosto mostrava pânico e alívio em igual medida. Sofia, eu te disse para me esperar na biblioteca. Você quase me matou de susto. A mulher alcançou a menina e a puxou para si protetoramente, lançando a Mateus um olhar suspeito. Quem é o senhor? Sofia. Eu já te disse 1000 vezes para não falar com estranhos. Mateus levantou-se rapidamente, erguendo as mãos em sinal de paz. Peço desculpas, senhora. Sua filha apenas me deu um convite para o aniversário dela. Não quis causar preocupação. A mulher olhou para o convite na mão de Mateus, depois para a filha, depois novamente para ele. A tensão em seus ombros relaxou levemente, mas a desconfiança permaneceu em seus olhos cansados. Eram olhos que tinham visto muitas dificuldades, muitas promessas não cumpridas. Sofia, quantas vezes eu tenho que te dizer que você não pode sair por aí convidando estranhos para a sua festa? A voz era mais de cansaço do que de raiva. Mãe, mas ele é diferente, protestou Sofia. Ele tem olhos tristes como eu e não jogou fora o meu convite. A mãe de Sofia suspirou profundamente e, naquele suspiro, Mateus sentiu o peso de 1000 batalhas diárias. Obrigada por ter sido gentil com ela, senhor. Mas não precisa se sentir obrigado. Sofia é apenas uma criança com muita imaginação. Ela estava prestes a levar a filha embora quando Mateus falou novamente. Senhora Oliveira, posso lhe fazer uma pergunta? Onde a senhora trabalha exatamente? A mulher pareceu surpresa com a pergunta. Faço limpeza em vários escritórios aqui na região. Por quê? Mateus tirou seu cartão de visitas e o entregou a ela. Este é o meu contato. Se algum dia precisar de um trabalho com horários mais humanos, entre em contato comigo. Minha empresa sempre busca pessoal para os serviços gerais e oferecemos contratos regulares com plano de saúde. A senhora Oliveira pegou o cartão com mãos trêmulas, lendo o nome. Seus olhos se arregalaram. Mateus Rocha. O Mateus Rocha da Rocha Tech Solutions. Eu o vi na televisão. Mateus assentiu, subitamente desconfortável com o reconhecimento. Sofia, disse ele, dirigindo-se novamente à menina. Vou guardar este convite. Não posso prometer que irei, mas vou pensar, ok? Sofia assentiu com entusiasmo, e enquanto via mãe e filha se afastarem de mãos dadas em direção à estação do metrô, Sofia se virou uma última vez e fez um pequeno aceno com a mão. Mateus ficou ali, na calçada da Avenida Paulista, apertando aquele convite feito à mão, e pela primeira vez em anos não sabia o que fazer. Os dias seguintes àquele encontro inesperado foram estranhos para Mateus Rocha. O convite de Sofia acabou na mesa de seu escritório no 20º andar, apoiado ao lado do monitor do computador, onde caía a sombra do edifício Banespa, visível da janela panorâmica.
Cada vez que levantava o olhar durante uma videoconferência ou enquanto assinava documentos importantes, aqueles balões desenhados à mão o encaravam como um lembrete silencioso de algo que ele não conseguia definir. Valentina, sua assistente, notou no terceiro dia. «Chefe, o que é aquele papel?» perguntou enquanto depositava na mesa mais uma pilha de contratos. «Parece um convite de aniversário infantil». Mateus murmurou uma resposta vaga, mas surpreendeu a si mesmo quando, em vez de jogá-lo fora como faria normalmente, guardou-o em uma gaveta onde estaria seguro. Era quinta-feira de manhã, 2 dias antes do aniversário de Sofia, quando Mateus tomou uma decisão que o surpreendeu. Tinha acabado de concluir uma reunião particularmente tensa com o Conselho de Administração sobre a expansão internacional e sentia aquela familiar pressão no peito que o acompanhava há meses. O doutor Ferreira, seu cardiologista particular, dissera que era estresse. Nada preocupante para um homem de 34 anos, mas o aconselhara a desacelerar como se desacelerar fosse uma opção no mundo dos negócios, onde cada segundo de hesitação podia custar milhões. Olhou pela janela para a paisagem de São Paulo, que se estendia abaixo dele. O topo dos prédios brilhava sob o sol pálido de novembro. Os arranha-céus da região central se destacavam contra o céu cinza e, em algum lugar na Rua Augusta, uma menina de 7 anos provavelmente estava sonhando com sua festa de aniversário. Valentina chamou pelo interfone. Sua assistente apareceu à porta em poucos segundos, iPad na mão e aquela expressão eficiente. Estava com ele há 4 anos e o conhecia melhor do que muitos membros de sua família. Preciso que cancele todos os meus compromissos de sábado à tarde. Valentina o olhou como se ele tivesse pedido para fechar a empresa inteira. Sábado? Mas, chefe, sábado às 3 é o encontro com o Dr. Kaufmann para finalizar o acordo alemão. Estamos organizando esse encontro há meses. Ele veio de Frankfurt especialmente para isso. Mateus assentiu, consciente do absurdo de seu pedido. 15 milhões de euros contra o aniversário de uma criança que encontrou na rua. Não havia comparação, e, no entanto, sentia que precisava fazer aquilo. Mude para segunda-feira. Diga que tive um compromisso familiar imprevisto e inadiável. Valentina ergueu uma sobrancelha, uma das poucas pessoas que se permitia mostrar ceticismo diante de suas decisões. Um compromisso familiar? O senhor não tem família, chefe. Pelo menos nada que tenha me mencionado em 4 anos. Ela tinha razão. Seus pais haviam morrido há tempos. Ele era filho único e seus relacionamentos românticos raramente duravam mais do que alguns meses antes que as mulheres percebessem que ele era casado com o trabalho. É complicado, foi tudo o que ele disse. Por favor, organize a mudança e, Valentina, preciso de outra coisa. Pode encontrar o endereço de uma boa loja de brinquedos aqui no centro? Uma de verdade, não as de grandes magazines. A expressão de Valentina passou da confusão para a pura incredulidade. Brinquedos, chefe? O senhor está bem? Precisa que eu chame o Dr. Ferreira? Mateus não pôde deixar de sorrir. Efetivamente, devia parecer louco. Estou bem, é para o aniversário de alguém. Não ofereceu mais explicações e Valentina, profissional como sempre, apenas assentiu e voltou para sua mesa. Meia hora depois, ele tinha no telefone o endereço de A Oficina dos Sonhos, uma loja de brinquedos artesanais na Vila Madalena. O proprietário, um certo senhor, Tommaso Bianchi, era aparentemente famoso por suas criações personalizadas. Aquela noite, em vez de ficar no escritório até às 10, como fazia habitualmente, Mateus saiu às 6. Dirigiu seu carro através do trânsito paulistano até a Vila Madalena, estacionando e caminhando pelas ruas arborizadas do bairro. As galerias de arte e os pequenos restaurantes já estavam iluminados e o ar cheirava a café.
A oficina dos sonhos estava encravada entre um sebo e um ateliê de moda, sua vitrine decorada com trenzinhos de madeira, bonecas feitas à mão e construções coloridas que pareciam saídas de outra época. Um sininho tocou quando abriu a porta e o cheiro de madeira de pinho e verniz o acolheu imediatamente. Boa noite. Um homem de cerca de 60 anos emergiu da parte traseira da loja, com óculos pendurados em uma corrente no pescoço e as mãos manchadas de tinta. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados e usava um avental cheio de marcas de uso. Posso ajudar? Mateus olhou ao redor, subitamente fora de seu elemento. Quando fora a última vez que entrara em uma loja de brinquedos? Provavelmente quando tinha 8 ou 9 anos, naquela loja barata perto de sua casa, onde sua mãe o levava uma vez por ano, no dia de seu aniversário, permitindo-lhe escolher um brinquedo que custasse pouco. A lembrança era tão vívida que quase lhe tirou o fôlego. O cheiro de plástico barato, os brinquedos empilhados e sua mãe contando e recontando as moedas na carteira. Estou procurando um presente para uma menina de 7 anos, disse finalmente. Algo especial. Disseram-me que o senhor cria peças personalizadas. O senhor Bianchi sorriu, um sorriso caloroso que alcançou seus olhos. 7 anos é uma idade maravilhosa. O que essa menina gosta? Mateus percebeu o quão pouco sabia sobre Sofia. Tinha se encontrado com ela por 5 minutos, no máximo. Ela gosta de desenhar, disse, lembrando-se do comentário de Sofia sobre os lápis. E acredito que goste de cores. O convite dela era cheio de cores. O senhor Bianchi o guiou até uma seção da loja onde estavam expostos conjuntos de arte em caixas de madeira polida. Estes são os meus conjuntos personalizados. Lápis de cor de qualidade profissional, aquarelas, pastéis, tudo em uma caixa de madeira gravada à mão. Mateus olhou os preços e quase riu. Eram caros, ridiculamente caros para um conjunto de lápis, mas enquanto segurava uma das caixas, sentindo o peso da madeira sólida e vendo como cada lápis estava perfeitamente alinhado em veludo vermelho, entendeu que era isso que queria para Sofia. Algo que durasse, algo que dissesse que o sonho dela de desenhar era importante. Vou levar. Pode gravar um nome na caixa? Sofia. O senhor Bianchi assentiu com entusiasmo. Lindo nome. Estará pronta amanhã à noite. Precisa também de uma embalagem para presente? Mateus estava prestes a dizer sim quando seu olhar caiu sobre outra coisa. Em um canto da loja, em uma prateleira alta, havia uma boneca de porcelana com um vestido azul e um laço no cabelo. Lembrou-lhe estranhamente de Sofia. Aquela boneca, disse indicando-a. Quanto custa? Senhor. Bianchi seguiu seu olhar e seu sorriso aumentou. Ah, aquela é a Maria. É uma peça única que fiz no ano passado. Porcelana pintada à mão, vestido costurado pela minha esposa. Ficou naquela prateleira por meses, porque, bem, custa bastante, R$ 1.200. Mateus não piscou. Levo essa também. Enquanto o senhor Bianchi empacotava com cuidado a boneca, Mateus continuou olhando ao redor. Havia livros de histórias com ilustrações elaboradas, quebra-cabeças de madeira, casinhas de bonecas com móveis minúsculos. Cada objeto parecia feito com amor e atenção, tão diferente do mundo digital em que vivia. Sabe, disse o senhor Bianchi, enquanto envolvia a boneca em papel de seda. É raro ver alguém da sua idade entrar aqui. Geralmente são os avós que buscam algo especial para os netos. Esta menina é especial, disse Mateus, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Não a conheço bem, mas há algo nela, algo que me lembra a mim mesmo há muito tempo. Osnur. Bianchi assentiu sabiamente, como se entendesse perfeitamente. Às vezes, encontramos pessoas que nos reconectam a partes de nós mesmos que havíamos esquecido. É um dom precioso. Mateus pagou, deixando uma gorjeta generosa e combinando para retirar tudo no dia seguinte.
Enquanto dirigia para casa pelas ruas iluminadas de São Paulo, o convite de Sofia parecia queimar no bolso interno de seu paletó, para onde o havia transferido. Sábado, em 2 dias, ele cruzaria o limiar de um mundo que deixara para trás havia 20 anos. A ideia o aterrorizava e o excitava ao mesmo tempo. A sexta-feira passou em uma névoa de reuniões e telefonemas. O Dr. Kaufmann não ficara feliz com a mudança, mas aceitara o encontro na segunda-feira após Mateus ligar pessoalmente para se desculpar. Valentina continuava lançando olhares curiosos, mas não fez perguntas. No fim do dia, Mateus retirou os presentes na oficina dos sonhos. A caixa de madeira com o nome Sofia gravado em caracteres elegantes era uma obra-prima e a boneca parecia ainda mais bonita em sua embalagem. Boa sorte, disse-lhe o senhor, Bianchi com uma piscadela. Qualquer que seja a história por trás desses presentes, espero que termine bem. Mateus esperava o mesmo. No sábado de manhã, acordou com uma sensação estranha no estômago, nervosismo. Quando fora a última vez que se sentira nervoso por algo que não fosse ligado ao trabalho? Vestiu-se de modo casual. Jeans escuros, camisa branca, jaqueta de couro, depois se olhou no espelho e trocou de novo. Formal demais. Tentou um suéter, mas parecia que estava tentando demais. Por fim, voltou à camisa, adicionando uma jaqueta casual. Era ridículo, pensou. Estava se preparando para a festa de aniversário de uma criança de 7 anos como se fosse um encontro importante, mas de certa forma era. Carregou os presentes em seu carro, depois hesitou. A Ferrari seria demais? Decidiu estacionar alguns quarteirões antes e caminhar. O trecho da Rua Augusta era exatamente como ele imaginara. Prédios populares das décadas de 70 e 80, com reboco descascado, sacadas cheias de roupas estendidas, grafites nos muros. As ruas estavam animadas. Famílias caminhando com sacolas de compras, grupos de jovens encostados nos muros, vendedores ambulantes oferecendo frutas e roupas. Era um mundo a anos-luz de sua cobertura nobre, mas estranhamente familiar. Era como voltar para o bairro onde crescera antes que o sucesso o levasse a outro lugar. O número 47 era um edifício de 7 andares com a pintura desbotada e um portão que já vira dias melhores. O interfone de Oliveira Santos era o quarto de cima para baixo. Mateus respirou fundo, os presentes apertados nos braços, e apertou o botão. O interfone estalou por um momento. Então a voz de Sofia explodiu pelo alto-falante, tão alta que Mateus quase deixou cair os pacotes. Quem é? Sou Mateus Rocha. Vim para a festa. Seguiu-se um silêncio ensurdecedor. Depois, um grito agudo de pura alegria que provavelmente foi ouvido em todo o prédio. Mãe, mãe, o senhor elegante veio. Ele veio de verdade. O portão abriu com um zumbido e Mateus entrou no hall escuro. O elevador tinha uma placa de fora de serviço, então ele começou a subir as escadas. Cheiro de comida, molho de tomate, algo doce assando, vozes ecoando pelas portas fechadas, uma televisão ligada em volume alto, um bebê chorando em algum lugar. Era vida real, caótica e autêntica. No quarto andar, a porta do apto 12 já estava escancarada e Sofia estava lá, com um vestidinho rosa que parecia novo, o laço azul ainda no cabelo, os olhos tão arregalados e brilhantes que pareciam estrelas. Você veio mesmo? Sussurrou, como se ainda não conseguisse acreditar. Atrás dela, a senhora Oliveira apareceu secando as mãos em um avental. Seu rosto mostrava a mesma incredulidade da filha. Senhor Rocha, eu realmente não achei que o senhor viria. Sofia, deixe-o entrar, não seja mal educada. Mateus entrou no apartamento pequeno, mas impecavelmente limpo. As paredes estavam decoradas com balões e faixas feitas à mão. Uma mesa com uma toalha colorida estava preparada com pratos de plástico e copos, e no centro havia um bolo caseiro com 7 velinhas rosas. E então Mateus viu algo que lhe apertou o coração. Além de 3 lugares à mesa, não havia outros preparativos.
Nenhuma outra criança, nenhum outro convidado. Apenas Sofia, sua mãe e agora ele. Sofia tinha razão. Ninguém viera, ninguém além dele. O silêncio no apartamento era denso de emoções não ditas. Mateus ficou no limiar, os presentes ainda nos braços, tentando processar a cena diante de si. 20 convites distribuídos na rua, segundo o que Sofia lhe contara, e ele era o único que se apresentara. O único. A senhora Oliveira mordeu o lábio, embaraçada pela evidente solidão da situação. Entre, por favor, disse com voz controlada, embora Mateus pudesse sentir a vulnerabilidade por trás das palavras. Sofia esteve tão ansiosa a semana toda. Ficava olhando pela janela a cada 5 minutos para ver se alguém estava chegando. Sofia puxou gentilmente a manga de Mateus, guiando-o para a pequena sala. As paredes estavam decoradas com desenhos da menina. Casas coloridas, árvores, famílias sorridentes, todos colados com fita adesiva que começava a soltar nos cantos. O apartamento era minúsculo, provavelmente não mais que 50 metros quadrados no total. A sala, a cozinha e a área de jantar eram essencialmente um único espaço com 2 portas que presumivelmente levavam a um quarto e um banheiro. Mas, apesar do tamanho reduzido e da idade evidente do prédio, tudo era mantido com um cuidado meticuloso. Os pisos brilhavam de limpos, não havia um grão de poeira nos móveis simples e as cortinas, embora remendadas em alguns pontos, tinham sido passadas com precisão. Era a dignidade da pobreza, aquela determinação em manter padrões elevados, apesar das circunstâncias difíceis. Mateus a reconhecia porque sua mãe tivera o mesmo orgulho obstinado. Estes são para você, disse Mateus, entregando os pacotes a Sofia. As mãos da menina tremeram ao pegar os presentes e, por um momento, pareceu que ela ia chorar. A senhora Oliveira aproximou-se rapidamente. Sofia, o que se diz? Obrigada, sussurrou Sofia, a voz cheia de admiração. Posso abri-los agora, mãe? A senhora Oliveira olhou para Mateus como se pedisse permissão e ele assentiu com um sorriso. Claro que pode. Sofia sentou-se no chão, os pacotes à sua frente como tesouros sagrados. Abriu primeiro o menor, desembrulhando o papel com uma delicadeza quase religiosa, dobrando-o com cuidado em vez de rasgá-lo. Quando a caixa de madeira apareceu com seu nome gravado, Sofia prendeu a respiração. Seus dedos traçaram as letras de seu nome várias vezes, como se não acreditasse que alguém tivesse dedicado tempo para personalizar algo especificamente para ela. É para mim? Perguntou com a voz pequena. Diz o meu nome. Abra, encorajou Mateus, sentindo um nó se formar na garganta. Sofia levantou a tampa da caixa e seus olhos se arregalaram. Dentro, perfeitamente alinhados no veludo vermelho, havia 60 lápis de cor de qualidade profissional, cada um com uma tonalidade diferente, indo dos brancos mais pálidos aos pretos mais profundos. Havia também aquarelas, pincéis de diversos tamanhos e um pequeno bloco de papel de desenho de alta qualidade. Mãe, olha, sussurrou Sofia. As lágrimas agora corriam livremente por suas bochechas. São todos meus. Todos estes lápis são meus. A senhora Oliveira levou a mão à boca, também com os olhos marejados. Senhor Rocha, isso é demais. Não podemos aceitar algo tão caro. Mateus ajoelhou-se ao lado de Sofia. Você me disse que gosta de desenhar. Todo artista precisa das ferramentas certas. Estes são seus, Sofia, para todos os desenhos que você ainda vai fazer. Sofia olhou para ele com aqueles olhos azuis enormes e, em um movimento repentino, lançou-se para abraçá-lo. Seus bracinhos apertaram o pescoço de Mateus com uma força surpreendente, e ele sentiu as lágrimas quentes da menina molharem o colarinho de sua camisa. Obrigada, 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 repetia a voz abafada contra seu ombro. Mateus ficou rígido por um momento.
desacostumado ao contato físico, especialmente a esse tipo de afeto puro e sem cálculos. Depois, lentamente, seus braços se ergueram e ele retribuiu o abraço, sentindo algo dentro de si quebrar e se recompor ao mesmo tempo. Ainda tem outro presente, disse docemente quando Sofia finalmente se afastou, secando as lágrimas com as costas da mão. O segundo pacote era maior, e quando Sofia o abriu e viu a boneca de porcelana com o vestido azul, seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura que Mateus sentiu o coração apertar dolorosamente. É a boneca mais linda que eu já vi, disse Sofia com reverência, segurando a boneca como se fosse feita de cristal. Ela tem um vestido como o meu laço. Posso chamá-la de Maria? Pode chamar lá do que quiser, disse Mateus. Ela é sua. A senhora Oliveira sentara-se na cadeira mais próxima, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Não sei o que dizer, murmurou. Ninguém nunca. Sofia teve tão pouco na vida. Eu trabalho o tempo todo, mas nunca é o suficiente para dar a ela as coisas que as outras crianças têm. Mateus levantou-se e aproximou-se dela, falando em voz baixa, para que Sofia, agora completamente absorvida pela exploração de seus novos lápis, não ouvisse. Eu sei o que significa crescer sem nada, senhora Oliveira. Cresci no Capão Redondo. Minha mãe fazia 3 turnos para colocar comida na mesa. Eu usava as roupas dos primos mais velhos e sapatos furados. As outras crianças me chamavam de pobretão. Eu sei o quanto dói. A senhora Oliveira olhou para ele com uma nova compreensão. Mas o senhor conseguiu. Tornou-se alguém. Sim, admitiu Mateus, mas também esqueci de onde vinha. Construí muros tão altos ao meu redor que não deixava ninguém entrar. Sua filha me lembrou de algo que eu tinha perdido. Antes que a senhora Oliveira pudesse responder, Sofia pulou em pé. Mãe, podemos cortar o bolo agora e podemos brincar de alguma coisa? Eu preparei uns jogos. A transformação na menina era extraordinária. A tristeza e a vergonha que Mateus vira em seu rosto quando a encontrou na rua haviam desaparecido completamente, substituídas por uma energia frenética e uma alegria contagiante. A senhora Oliveira sorriu através das lágrimas. Claro, querida, vamos fazer a festa mais linda de todas. E assim começou a festa de aniversário mais incomum que Mateus já vivenciara. Primeiro, Sofia insistiu em brincar de pega o rabo, um jogo que envolvia prender pedaços de fita na calça e tentar pegá-los uns dos outros. Mateus, o CEO de uma multinacional, viu-se correndo em círculos no minúsculo apartamento, rindo como não fazia há anos, enquanto Sofia gritava de alegria. Depois veio a dança das cadeiras, que era difícil com apenas 3 pessoas, mas a senhora Oliveira colocou música em um rádio velho e se juntou a eles. Mateus não lembrava a última vez que dançara, muito menos de forma tão ridícula e livre. Cada vez que a música parava, os 3 se jogavam nas 2 cadeiras disponíveis, terminando em uma pilha de risadas. Sofia ria tanto que precisava parar para respirar, o rosto vermelho e o cabelo desordenado. O senhor Rocha é muito bom em brincar, declarou Sofia, batendo palmas. Ele é divertido. Divertido. Quando fora a última vez que alguém o chamara de divertido, as pessoas o chamavam de brilhante, implacável, visionário, mas nunca divertido. No entanto, ali, naquele pequeno apartamento na Augusta, brincando de jogos infantis com uma menina de 7 anos e sua mãe, sentia-se mais vivo do que nos últimos 10 anos. Finalmente veio o momento do bolo. A senhora Oliveira mesma o fizera. Um simples bolo de chocolate com cobertura branca e decorações rosas feitas com saco de confeitar. Não era perfeito, as bordas estavam ligeiramente irregulares e a escrita Feliz Aniversário Sofia estava um pouco torta, mas fora feito com amor, e isso transparecia. As 7 velinhas rosas foram acesas, e enquanto cantavam Parabéns a você, Mateus observou o rosto de Sofia iluminado pelas chamas trêmulas.
Seus olhos estavam fechados enquanto ela fazia seu desejo, as mãos juntas sob o queixo como em prece. Quando soprou as velas, fê-lo, com tanta força que quase virou o bolo, e todos riram. "O que você desejou?" perguntou a senhora Oliveira enquanto cortava o bolo. Sofia olhou para ela com seriedade. "Não posso contar, senão não se realiza, mas era um desejo muito importante." Comeram o bolo sentados à pequena mesa e Mateus teve que admitir que estava delicioso. "A senhora é uma cozinheira excelente, senhora Oliveira", disse sinceramente. "Minha mãe sempre faz os melhores bolos", concordou Sofia, com a boca cheia de chocolate. "No ano passado não pudemos comprar um bolo, então ela fez um com o que tínhamos. Era pequeno, mas era uma delícia." A senhora Oliveira corou, embaraçada pela revelação de sua situação financeira. "Fazemos o que podemos", disse simplesmente. Depois do bolo, Sofia quis mostrar a Mateus seus desenhos. Ela os guardava em uma caixa de sapatos sob a cama e agora os tirou um por um, explicando cada imagem com detalhes elaborados. Havia desenhos da escola. Embora Mateus notasse que em nenhum deles Sofia desenhara outras crianças ao seu lado. Havia desenhos de sua mãe no trabalho, sempre com um sorriso, embora cercada por baldes e vassouras. Havia desenhos de São Paulo, a Catedral da Sé, os ônibus, a Avenida Paulista, tudo visto pelos olhos de uma criança que observava o mundo com atenção e esperança. "Este é o meu favorito", disse Sofia, tirando um desenho dobrado com cuidado. Era diferente dos outros. Mostrava uma família, uma mãe, uma menina e uma figura mais alta que poderia ter sido um homem. Estavam os três diante de uma casa com jardim, de mãos dadas. O sol brilhava sobre eles e havia flores por toda parte. "É a família que eu queria ter um dia", explicou Sofia com inocência. "Eu, minha mãe e um pai que nos amasse. Eu nunca tive um pai." O silêncio que se seguiu foi pesado. A senhora Oliveira virou-se rapidamente, fingindo arrumar algo na cozinha, mas Mateus podia ver seus ombros tensos. "É um desenho lindo", disse Mateus com a voz rouca. "Tenho certeza de que um dia você terá exatamente a família que deseja." Sofia olhou para ele com aqueles olhos sábios que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. "O senhor acredita mesmo, senhor Rocha, ou está dizendo isso apenas para ser gentil?" A pergunta o atingiu. Aquela criança já aprendera a reconhecer mentiras compassivas, as promessas vazias que adultos faziam para se sentir melhor. "Acredito de verdade", disse ele, e ao pronunciar as palavras, percebeu que acreditava mesmo. "Sabe por quê? Porque você é especial, Sofia. Você é corajosa e gentil, e essas qualidades atraem as pessoas certas para a sua vida." As horas seguintes passaram em uma névoa de jogos, risadas e conversas. Mateus viu-se contando histórias de sua infância no Capão Redondo, episódios que não compartilhara com ninguém em anos. Sofia ouvia com atenção absoluta, fazendo perguntas perspicazes. A senhora Oliveira preparou café e eles conversaram enquanto Sofia desenhava alegremente com seus novos lápis, mostrando-lhes o progresso de vez em quando. Quando Mateus olhou para o relógio, eram quase 7 da noite. 4 horas haviam passado como minutos. "Preciso ir", disse com relutância. A verdade era que não queria ir embora. Naquele pequeno apartamento, com aquelas 2 pessoas que tinham tão pouco, mas davam tanto, ele encontrara algo que perdera nos corredores de mármore e aço de seu mundo corporativo. Sofia correu até ele e o abraçou novamente. "Você vai voltar para me visitar?" perguntou, a voz cheia de esperança, mas também de medo da rejeição. Mateus olhou para ela, depois para a senhora Oliveira, que estava parada à porta da cozinha, secando as mãos no avental, com os olhos cheios de gratidão e algo mais que ele não conseguia identificar. E naquele momento Mateus Rocha tomou uma decisão que mudaria tudo. "Sim", disse ele, e desta vez não era uma promessa vaga, mas um compromisso real. "Voltarei." "E senhora Oliveira?"
Aquela proposta de trabalho que fiz quando nos encontramos era séria. Segunda-feira de manhã, se quiser, pode ir ao meu escritório e discutiremos uma posição na minha empresa. Horários humanos, salário digno, contrato regular. A senhora Oliveira levou as duas mãos à boca. As lágrimas recomeçavam a correr. Senhor Rocha, não sei o que dizer. Isso mudaria tudo para nós. Então diga sim, disse Mateus com um sorriso. E por favor, me chame de Mateus. Enquanto descia as escadas do prédio, Mateus sentiu algo fundamentalmente diferente dentro de si. O peso que carregava há anos parecia mais leve. Atrás dele, ainda podia ouvir a voz de Sofia chamando pela janela. Tchau, Mateus. Obrigada pelo aniversário mais lindo de todos. Ele se virou e acenou. Vendo a pequena figura na janela do quarto andar, o laço azul ainda visível na luz do entardecer. Enquanto dirigia para casa, pelas ruas de São Paulo, uma cidade que subitamente parecia mais quente e humana do que jamais fora, Mateus percebeu que o maior presente daquele dia não fora o que ele dera, mas o que recebera. Sofia lhe devolvera algo que ele pensava ter perdido para sempre, a capacidade de sentir, de se conectar, de ser vulnerável. E isso, entendeu ele enquanto as luzes da cidade brilhavam ao seu redor, era mais precioso do que qualquer sucesso empresarial que pudesse obter. Na segunda-feira de manhã, Mateus chegou ao escritório com uma energia diferente. Valentina notou imediatamente quando ele entrou em sua suíte no 20º andar. Chefe, aconteceu alguma coisa? Perguntou, estudando-o com atenção. O senhor está com um ar diferente. Mateus sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos pela primeira vez em meses. Preciso que prepare um contrato de trabalho. Departamento de Serviços Gerais, horário diurno das 8 às 16, período integral com todos os benefícios. Nome: Helena Oliveira. Valentina ergueu uma sobrancelha, mas tomou nota sem fazer perguntas. Para quando? Ela deve chegar em 1 hora. Exatamente às 9h30, a senhora Oliveira entrou no saguão da Rocha Tech Solutions como se estivesse entrando em uma catedral. Usava a melhor roupa que possuía, uma saia azul marinho e uma blusa branca que passara com cuidado meticuloso, mas era evidente que se sentia deslocada entre o mármore polido e as superfícies de vidro do hall moderníssimo. Mateus desceu pessoalmente para buscá-la, um gesto que fez várias cabeças se virarem entre os funcionários. O CEO nunca descia pessoalmente para receber ninguém, nem os investidores mais importantes. Senhora Oliveira, bem-vinda, disse ele apertando a mão dela. As mãos de Helena tremiam levemente. Senhor Rocha, obrigada por esta oportunidade. Não sei como agradecer pelo que fez no sábado. Sofia não fala de outra coisa. Ela dormiu com aquela boneca nos braços e ontem passou o dia todo desenhando com os novos lápis. Mateus guiou-a até os elevadores. Foi um prazer. Sua filha é especial. Levou-a ao seu escritório, onde Valentina já preparara o contrato. Enquanto Helena lia os termos, salário mensal de R$ 4.800, férias pagas, plano de saúde completo, horários diurnos, as lágrimas começaram a correr por seu rosto. Isso é 3 vezes o que eu ganho agora fazendo 2 empregos, sussurrou. E os horários significam que posso levar a Sofia na escola e buscá-la. Eu nunca pude fazer isso. Ela sempre teve que ir sozinha ou com vizinhos. Então, assine, disse Mateus com gentileza, e bem-vinda à família Rocha Tech. Helena assinou com a mão trêmula, e quando levantou o olhar, seus olhos estavam cheios de gratidão, mas também de algo mais profundo. Por que o senhor está fazendo isso por nós? Nem nos conhece. Mateus sentou-se na cadeira à frente dela, a distância de patrão temporariamente esquecida. Porque Sofia me viu. Quando eu caminhava por aquela rua, concentrado no meu telefone e nos meus problemas, pensando apenas nos meus negócios, uma menina de 7 anos me viu de verdade.
Ela viu meus olhos tristes e me lembrou de quem eu era antes de me tornar quem sou agora. Os dias seguintes trouxeram mudanças que Mateus nunca antecipara. Helena começou em seu novo emprego e a transformação em sua vida foi imediata. Agora podia levar Sofia à escola todas as manhãs, preparar seu almoço em vez de dar-lhe alguns trocados, estar presente quando a menina saía da escola. Sofia começou a florescer. Seus professores notaram que ela estava mais atenta na aula, mais confiante, mas Mateus descobriu que a maior mudança estava acontecendo nele mesmo. Começou a visitar a Rua Augusta regularmente, geralmente nas quartas-feiras à noite, após o trabalho. No início, eram visitas breves. Levava uma pizza, passava uma hora com Sofia, ajudando-a com o dever de casa ou vendo seus novos desenhos. Mas logo aquelas horas se alongaram. Viu-se jantando com elas, contando histórias, ouvindo os sonhos de Sofia de se tornar uma artista famosa um dia. Uma noite, cerca de 3 semanas após o aniversário, Sofia levantou o olhar de seu dever de matemática e perguntou: Mateus, posso te fazer uma pergunta? Claro, disse ele, ajudando-a com um problema particularmente difícil de divisão. Por que você não tem uma família própria? Você é tão gentil. Por que vive sozinho naquela casa tão grande? A pergunta o atingiu com uma força inesperada. Helena, que estava lavando a louça na cozinha, enrijeceu, mas não interveio. Mateus largou o lápis e olhou para Sofia. É complicado. Começou, depois parou. Sofia merecia mais do que respostas de adulto que não explicavam nada. A verdade é que tive tanto medo de ser ferido que parei de deixar as pessoas entrarem. Construí muros tão altos ao meu redor que, no final, me vi sozinho. Sofia assentiu com aquela sabedoria além de seus anos. É triste, mas sabe de uma coisa? Agora você tem a gente. Eu e a mamãe somos sua família, se você quiser. As palavras pronunciadas com tamanha simplicidade e sinceridade quase quebraram Mateus. Eu gostaria muito, disse ele com a voz rouca. Foi nesse momento que Helena se virou da cozinha secando as mãos e seus olhos se encontraram. Havia algo naquele olhar, um reconhecimento de algo que estava crescendo entre todos eles, algo precioso e frágil. Os meses seguintes viram uma transformação completa na vida dos três. Mateus começou a delegar mais trabalho aos seus gestores, deixando o escritório em horários razoáveis, em vez de ficar até tarde da noite. O doutor Ferreira, em seu check-up trimestral, notou que sua pressão arterial baixara significativamente. Qualquer coisa que esteja fazendo, continue, disse o médico com aprovação. Isso está te salvando de um infarto precoce. Sofia, enquanto isso, estava prosperando. Com seus novos lápis e o incentivo constante de Mateus, seus desenhos tornaram-se cada vez mais sofisticados. Mateus chegou a contratar uma professora de arte particular para ela, uma jovem artista chamada Júlia, que vinha 2 vezes por semana dar-lhe aulas. Sua filha. Corrigiu-se Júlia após a primeira aula. Sofia tem um talento real. Com a formação certa, ela poderia realmente se tornar algo especial. Mas a mudança mais profunda estava acontecendo na relação entre Mateus e Helena. Começara lentamente, quase imperceptivelmente. Uma conversa mais longa depois que Sofia ia para a cama, uma xícara de café compartilhada enquanto falavam sobre seus dias. Helena contou-lhe sobre sua juventude, de como engravidara aos 27 anos de um homem que sumira assim que soubera do bebê, de como trabalhara até a exaustão para dar a Sofia uma vida decente, sacrificando tudo pela filha. Eu nunca me permiti sonhar, confessou ela uma noite, enquanto estavam sentados na pequena sacada do apartamento, observando as luzes de São Paulo brilharem ao longe. Sofia dormia em seu quarto, exausta após um dia no parque. Cada pensamento, cada energia ia para sobreviver ao dia seguinte. Mas agora, pela primeira vez em 7 anos, posso respirar e não sei nem como te agradecer.
Mateus olhou para ela, o cabelo solto sobre os ombros, em vez de preso no rabo de cavalo prático de sempre, o rosto relaxado de um modo que ele não vira quando a encontrara pela primeira vez. Não precisa me agradecer. Vocês duas me deram muito mais do que eu jamais dei a vocês. Helena riu docemente. Um trabalho digno e segurança financeira não são exatamente presentes pequenos, Mateus. Não, admitiu ele. Mas vocês me deram um propósito. Me lembraram de por que trabalhei tanto para sair da pobreza. Não era para acumular dinheiro ou poder. Era para poder fazer a diferença, para poder ajudar pessoas que eram como eu uma vez. O momento se alongou entre eles, carregado de emoções não ditas. Helena foi a primeira a falar. Sofia te adora, você sabe disso. Fala de você constantemente. O Mateus disse isso. O Mateus me ensinou aquilo. Ela está começando a te ver como... Ela parou, incerta se continuava. Ponto como um pai. Mateus sentiu o peso daquela palavra suspensa no ar entre eles. Sim, sussurrou Helena, e eu estou começando a te ver como algo mais do que um benfeitor. Já era dezembro agora, um mês após o aniversário de Sofia. São Paulo estava decorada para o Natal, as ruas iluminadas por milhares de luzes. O ar da noite trazia o cheiro de festas e celebração. Mateus tomara uma decisão, uma que mudaria tudo mais uma vez. Convidou Helena e Sofia para sua cobertura pela primeira vez. Quando abriu a porta e as deixou entrar, Sofia ficou literalmente de boca aberta. É como um castelo, exclamou correndo para as janelas panorâmicas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Mãe, olha, dá para ver toda São Paulo daqui. Helena estava mais controlada, mas igualmente impressionada. Mateus, isso é incrível. Ele preparara um jantar, ou melhor, pedira para seu chefe pessoal preparar, mas insistira em arrumar a mesa ele mesmo. Durante o jantar, enquanto Sofia tagarelava animada sobre os preparativos de Natal na escola, Mateus olhou para as duas pessoas sentadas à sua mesa e percebeu algo fundamental. Pela primeira vez em anos, seu apartamento luxuoso e frio parecia um lar. Após o jantar, enquanto Sofia explorava com admiração os diferentes cômodos da cobertura sob a supervisão atenta da mãe, Mateus fez aquela que talvez tenha sido a ligação mais importante de sua vida. Advogado Santini, sou Mateus Rocha. Preciso consultá-lo sobre uma questão pessoal. Trata-se de adoção. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. Mateus pedira Helena em casamento, não por obrigação ou conveniência, mas porque se apaixonara por ela, por sua coragem, sua dedicação, sua capacidade de manter a esperança, apesar de tudo, e porque queria ser uma família de verdade com ela e Sofia. Helena dissera sim entre lágrimas, e quando contaram a Sofia, a menina chorou de uma alegria tão intensa que precisou parar para respirar. Significa que o Mateus vai ser o meu papai de verdade? Perguntara com os olhos enormes e cheios de esperança. Significa que não vou mais precisar me preocupar que ele vá embora? Na véspera de Natal, Mateus organizou uma pequena cerimônia em sua cobertura. Havia apenas poucas pessoas. Valentina, o senhor, Bianchi da Oficina dos Sonhos, Júlia, a professora de arte de Sofia e alguns colegas próximos de Mateus que se tornaram amigos verdadeiros nos últimos meses. O juiz de paz celebrou a cerimônia. Helena usava um vestido simples, mas elegante, cor creme, que Mateus insistira em comprar, e Sofia tinha um vestido vermelho com um laço branco no cabelo. Quando o juiz declarou Mateus e Helena marido e mulher, Sofia aplaudiu tão forte que todos riram. Mas o momento mais importante veio depois, quando Mateus se ajoelhou diante de Sofia e tirou uma pequena caixa. Sofia, disse ele com a voz embargada, tenho algo para te perguntar. É uma pergunta muito importante. Abriu a caixa revelando não um anel, mas um pequeno pingente de ouro em forma de coração com a gravação.
Minha menina para sempre. Você quer que eu seja o seu papai? Não apenas no papel, mas no coração. Prometo estar sempre lá para você, te apoiar em seus sonhos, enxugar suas lágrimas e celebrar suas vitórias. Prometo te amar, como se você fosse minha desde o primeiro dia. Sofia não disse nada por um longo momento. As lágrimas corriam por seu rosto, mas ela estava sorrindo aquele sorriso puro e radiante que Mateus vira pela primeira vez no dia do aniversário dela. Depois lançou-se nos braços dele e, entre soluços felizes, sussurrou: "Sim, papai, sim, 1000 vezes sim." Não havia um olho seco na sala. Helena chorava abertamente, Valentina enxugava discretamente as lágrimas e até o juiz teve que pigarrear várias vezes. Aquela noite, após os convidados irem embora, os três sentaram-se no sofá diante da janela, observando São Paulo iluminada para o Natal. Sofia estava entre Mateus e Helena, a cabeça apoiada no ombro do pai, a mão apertada na da mãe. "Papai", disse Sofia, a palavra ainda nova e maravilhosa em sua língua. "Você lembra quando eu te dei aquele convite na rua? Como eu poderia esquecer?" disse Mateus, beijando-lhe a cabeça. "Você fez um desejo quando soprou as velas no seu aniversário. Você sempre me disse que não podia contar o que era. Acha que pode contar agora?" Sofia olhou para ele, com aqueles olhos azuis que o viram de verdade naquela noite de novembro. "Eu desejei uma família de verdade, com uma mãe e um pai que nos amassem. E olha..." Ela apontou para os três refletidos na janela. "O meu desejo se realizou." Mateus apertou mais forte tanto Helena quanto Sofia, o coração tão cheio que achou que pudesse explodir. Lá fora, São Paulo brilhava na noite de inverno, mas aqui dentro, naquele momento perfeito, ele encontrara algo mais precioso do que todo o sucesso do mundo. Encontrara um lar, encontrara o amor, encontrara a família que nem sabia que estava procurando. E tudo começara quando uma menina corajosa de 7 anos, com um laço azul no cabelo, vira além de seu terno caro e de seu sucesso material, enxergando, em vez disso, seus olhos tristes e oferecendo o que tinha de mais valioso: um convite para não estar mais sozinho. Meses depois, quando Júlia organizou a primeira exposição de arte de Sofia em uma pequena galeria na Vila Madalena, Mateus estava na primeira fila ao lado de Helena, aplaudindo mais alto do que qualquer um. A peça central da exposição era um desenho a lápis de cor. Uma família de 3 pessoas diante de uma grande janela com vista para a cidade, de mãos dadas. O título era simples: "Quando os desejos se realizam." Abaixo, escrito com aquela caligrafia infantil que se tornava cada vez mais segura: "Para o meu papai, que veio à minha festa quando ninguém mais veio e que mudou tudo." Mateus olhou para o desenho, depois para a filha, que explicava com entusiasmo seu processo criativo a um grupo de visitantes interessados, depois para a esposa ao seu lado, que lhe apertava a mão. Naquele momento, ele compreendeu a verdade mais profunda. Não fora ele quem as salvara, foram elas que o salvaram. E isso, pensou ele enquanto uma lágrima de pura felicidade escorria por sua bochecha, era o maior presente que ele jamais poderia receber.